volta pra lá. Boa noite, meus queridos, amados irmãos. Em tempos difíceis, a gente tem que pedir a Deus direção para procedermos da melhor forma que lhe agrada. Eu quero falar um pouquinho hoje à noite sobre o plano de saúde que Deus aprova, visto que neste final de semana não tivemos culto na igreja, o conselho decidiu por estar suspendendo os trabalhos, e então nós queremos essa semana transmitir algumas mensagens para a edificação do corpo de Cristo, dos irmãos que têm acesso às redes de transmissões via Facebook e outros também meios de comunicação. Em tempo que os planos de saúde estão cada dia mais difíceis de serem adquiridos pelos altos valores cobrados, em tempos que a saúde pública está cada dia mais difícil de ser acessada devido à superlotação, demanda e até mesmo desmandos, e o que vemos agora nesses dias são esses temores. Em tempos que o Covid-19, o novo coronavírus, é o assunto mais comentado do mundo e está se alastrando muito rapidamente, onde consta que na Itália, no dia de ontem, no período de 24 horas, morreram 368 pessoas, um número recorde. Quero, então, falar um pouco sobre o plano de saúde que Deus aprova, baseado em Deuteronômio 23:13, aonde diz: dentre as tuas armas terá um porrete, mas também em outra versão está uma pá. E quando te abaixares fora, cavarás com ele ou com ela, e volvendo-te, cobrirás o que defecaste. Este não é um daqueles textos que nos enche os olhos, visto que é um assunto que a maioria de nós não gosta nem de falar ou de comentar sobre ele. Mas em momento como este, vale a pena, visto que é palavra de Deus, tem verdades fundamentais para as nossas vidas e são úteis também para os dias de hoje, ainda mais neste momento que o mundo atravessa. Eu gostaria então de tirar 4 lições rapidamente deste texto para a nossa vida no que diz respeito à saúde nos nossos dias. E a primeira lição é a prevenção. Isto mesmo, o plano de saúde que Deus aprova começa com a prevenção. Porque Deus orientou a Moisés pelo Espírito Santo a escrever e passar para o povo esta mensagem? Porque Deus também se preocupa com a saúde do seu povo, meus queridos. Ou seja, isso não foi invenção de Moisés, foi direção de Deus, mesmo que quem tenha publicado o decreto tenha sido ele, Moisés, mas sob a direção de Deus. Então, o plano de saúde que Deus aprova começa com a prevenção. Mas tem uma segunda lição também nesse texto para nós. A segunda lição é a prevenção. O plano de saúde que Deus aprova continua também com a prevenção. E isto também está no texto, quando ele fala sobre essa questão dos cuidados. Entre a saúde e a doença, por qual você optaria? Claro, eu e você optaríamos pela saúde. Só que a saúde tem um preço, mas ainda assim custa bem mais barato do que cuidar da doença. Você concorda comigo? Claro que sim, eu tenho plena certeza disso também. A saúde fica bem mais barata do que cuidar da doença.
O preço aqui, queridos, da saúde chama-se obediência. Como isso soa no seu ouvido nos dias de hoje, diante desta pandemia que nós estamos vivendo? As recomendações do Ministério da Saúde, tantas informações que chegam noite e dia, já não se fala de outra coisa a não ser da pandemia coronavírus. Prevenção, meus irmãos, é a segunda lição. Mas tem uma terceira lição também nesse texto. Imagine, prevenção. Isto mesmo, o plano de saúde que Deus aprova permanece com prevenção. Em primeiro lugar, começa com a prevenção. Em segundo lugar, continua com a prevenção. E em terceiro lugar, vai permanecer com a prevenção. Porque, neste caso, quando eu cuido de mim, necessariamente estou cuidando também daqueles que estão ao meu redor. Como assim? Isto mesmo. Vejamos, quando Deus ordenou ao povo para enterrar o excremento, eles estavam no deserto a céu aberto. Vejamos que uma população de mais ou menos 2 milhões de pessoas defecando e urinando a céu aberto, no mínimo você diria assim, que nojeira seria essa? Mas imagine a possibilidade de doenças se proliferarem naquela comunidade. Quanta mortandade, quanta mortalidade infantil, quantos idosos que estavam viajando ali também morreriam por conta de doenças como diarreias e tantas outras. Quantas baixas no número do povo de Deus? E aí eu pergunto, você tem sido obediente? Você tem se cuidado? Você tem se prevenido? Sabe por que razão que eu pergunto isto, meu irmão? Você não está sozinho neste mundo. À medida que você se cuida, você está cuidando também de alguém. Por fim, contudo, ou por tudo que foi dito nesses últimos instantes, o que mais importa é que acreditamos em um Deus presente, um Deus vivo que é santo. Deus tem um plano de saúde para as nossas vidas que começa com prevenção. Este é o momento de prevenir. Mas o verso 14, para encerrarmos, diz o seguinte: porquanto o Senhor teu Deus anda no meio do teu acampamento para te livrar. Que coisa maravilhosa! Significa dizer que Deus está presente. E aí eu encerro esta mensagem dizendo que Deus está presente, queridos. Por isto, meu querido ouvinte, por acreditar em Deus e sabendo que Ele é zeloso, inclusive nos mínimos detalhes. Então, em tempos de dificuldades, em tempos de caminhada no deserto, Deus tem recomendações especiais para nós. Cabe a nós cumpri-las. A obediência diz tudo sobre a nossa fé. Quem coloca os seus joelhos no chão da sua casa e diz: vou orar e clamar ao Senhor pela situação que vivemos neste momento, é uma pessoa de fé. Neste instante, precisamos de uma fé obediente. Mateus 6,6 diz: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fecha a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. Ou seja, meus queridos irmãos, entendendo que de tempos em tempos, Deus também pede prova da nossa fé. E são momentos como estes que temos que exercer esta fé viva. E o exercício da fé viva não precisa ser em público, pode ser em família. Faça seu culto doméstico, ore com a sua família, conclame a sua família para clamar a Deus neste tempo de aflição, enquanto muitos estão em desespero, em angústia, a igreja deve estar orando. Eu e você, nós somos esta igreja. Incentivo a todos vocês que se desliguem de tudo que não é bom
e se ligue naquilo que vale a pena, que é em Deus. Ore, 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 se previna e seja obediente a Deus. Tenha uma fé obediente em nome de Jesus. Quero encerrar esse vídeo deixando um grande abraço para todos vocês, que Deus possa abençoá-los grandemente e poderosamente em o nome de Jesus. Fiquem com Deus.